Nós estamos entrando na semana do Carnaval, final de semana é o Carnaval. E nós, cristãos, temos uma relação estranha com a cidade durante o Carnaval. Eu, por exemplo, fui criado num ambiente protestante de retiros. Nós nos retiramos da cidade, fizemos retiros espirituais e muitas igrejas ainda fazem isso. Talvez a sua igreja ainda faça isso. Meu nome é Rubens Múzio, eu sou doutor em teologia e nesse canal nós procuramos fazer uma reflexão teológica, contextual, olhando para a realidade brasileira, olhando com os olhos, as lentes da teologia para a espiritualidade, para a vida cristã, para a igreja, para a sociedade brasileira. Participe do meu canal, inscreva-se. Eu cresci num ambiente onde o carnaval se tornou algo como que pecado, né? Pular o carnaval era pecaminoso. O samba, que é uma coisa maravilhosa, essa música bonita brasileira, da cultura brasileira, as passeatas bonitas que nós participamos, belos shows carnavalescos, eles se tornaram parte de um imaginário evangélico protestante, de uma mentalidade protestante negativa, pecaminosa. E nós precisamos olhar então para o carnaval na cidade, para o ambiente da cidade, de uma forma diferente. Por que nós nos afastamos da cidade? Porque nós não amamos, porque nós não valorizamos a cidade e muitas vezes não valorizamos a cultura brasileira. Nós, cristãos, evangélicos, muitos protestantes, católicos, têm uma relação estranha, intrigante, até mesmo ambígua com a cidade, bizarra com a nossa cultura, com a nossa sociedade. Há pelo menos 4 conceitos errados que nós, cristãos, igrejas, temos com relação à cidade onde nós moramos. Eu quero falar sobre isso nesse vídeo. O primeiro conceito errôneo é essa percepção de que a vida cristã, o nosso ministério, a igreja cristã é algo espiritual, é algo espiritualizado. Nós aceitamos esses valores e nós vamos para o céu. E que a cidade que se lasque, e que a cidade que enfrente seus próprios obstáculos. Eu me lembro crescendo no ambiente de um quadro dos 2 caminhos. Era um grande quadro que falava do caminho largo e do caminho estreito. O caminho estreito era um caminho bem rural. Era um caminho das montanhas, das pastagens. Era um caminho dos animais, das pessoas se reunindo e entrando numa igreja rural. E no final do caminho você chegava no céu. O outro caminho era o caminho da perdição, era o caminho do pecado, era o caminho da cidade, era o caminho dos teatros, era o caminho dos jogos de videogame, era o caminho da confraternização, do cinema, era o caminho da cidade. E no final do caminho, aquele quadro mostrava a cena do inferno, dos lagos de fogo, enxofre e destruição. Então isso faz parte da mentalidade que muitas vezes nós, cristãos, protestantes, evangélicos, adquirimos, recebemos nesses últimos 100, 150 anos. E nós olhamos para a cidade de uma forma muito negativa. A cidade é um ambiente de pecado. A cidade é vista como um aglomerado de pessoas que precisam ser salvas e levadas para o céu. Essa ênfase em uma conversão bem individualizada, na busca do crescimento de prédios, de estruturas, de comunidades, através de técnicas e métodos que trazem as pessoas para dentro dos nossos prédios e para o estabelecimento, para a plantação de novas igrejas em todos os cantos, ela acaba sendo ensimesmada. É um conceito errôneo da nossa vocação cristã. E é espiritualizada, ela desfoca o nosso compromisso para com o contexto onde nós vivemos. A preocupação está muitas vezes em ajudar as pessoas a se livrarem do mal que existe na cidade, da maldade, da opressão social e se afastarem para encontros, para reuniões, para clubes, onde elas permanecem isoladas e elas se retiram. Então, portanto, muitas vezes, durante o carnaval, você percebe que a maioria dos cristãos estão isolados. Eles fazem os chamados retiros espirituais. Eu cresci por décadas nesse contexto de retiros espirituais, porque a cidade é local de maldade, é local de opressão.
Qualquer esforço, então, no sentido de solucionar problemas sociais, isso se afigura como um impedimento para esse ministério espiritual de evangelização e de crescimento da igreja. Então, portanto, quando a igreja fica na cidade, quando as pessoas ficam na cidade, elas utilizam, quando elas não vão para os retiros espirituais, elas utilizam esse período do carnaval para evangelizar, para tirar as pessoas da rua. Mas elas têm uma relação ambígua com as festas, com a celebração, com o lado cultural belo da música, do samba, das paradas, dos blocos carnavalescos. Em segundo lugar, um outro conceito errôneo, ambíguo, que nós cristãos e nossas igrejas temos, essa tendência da comunidade religiosa se julgar impotente, derrotada diante da magnitude dos problemas que confrontam a nossa sociedade. Nós participamos de um processo de transformação mundial, de urbanização. Nós sabemos que na década de 60, por exemplo, a população urbana era cerca de 34% de todo o planeta. Em 1992, ela passou para 44%. E hoje se estima que 60% da população mundial vive em cidades. O Brasil deixou de ser um país essencialmente rural na década de 60, quando a população já chegou a 55%. Atualmente, gente, o país conta com 85% dos seus habitantes morando em regiões urbanizadas. E ao redor do mundo existe a formação de megacidades. Dezenas de cidades no mundo inteiro já têm mais de 10 milhões de habitantes. Cidades como Tóquio, Mumbai, Jacarta, Karachi, nós sabemos de Lagos e São Paulo, Rio de Janeiro, nós temos cidades com mais de 20 milhões de habitantes e várias dessas cidades estão nos países que nós chamamos de emergentes. E as cidades, então, não apenas cresceram em população, mas também na sua problemática social, na sua complexidade econômica, política. A pobreza está aí, a violência, a fome, doenças, enfim, os problemas são enormes, imensos, complexos, não é? Há mais de 1 bilhão de favelados no mundo inteiro, há milhões e milhões de refugiados. É notório que há uma má distribuição de rendas, há uma ausência de políticas agrícolas, a burocracia em todas as linhas de créditos, o baixo investimento na agricultura, a falta da assistência, da tecnologia, a expulsão da população rural que migrou para as cidades. E esse acelerado aumento urbano deixa as cidades, as nossas cidades, pequenas, médias e grandes, mais suscetíveis a crises periódicas, permanentes, em razão de toda a pobreza, da degradação ambiental, da qualidade dos serviços humanos, da precariedade da infraestrutura. De acordo com a ONU, existem mais de 400 milhões de pessoas sem esgoto no mundo. Mais de 500 milhões de pessoas estão sem moradia. Então nós não podemos nos isolar, nos retirar da cidade. E durante o carnaval é hora de nós refletirmos da necessidade de amar essa cidade, de cuidar da nossa cidade. Essa sensação de impotência diante do tamanho, da magnitude dos problemas faz com que nós nos sintamos paralisados, e a maioria das nossas comunidades e a maioria dos nossos cristãos, daqueles que têm um conceito da presença de Deus na cidade, embaraçosamente, vergonhosamente, nós nos esquecemos dos problemas, nós não proclamamos a bondade, as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo diante da realidade social. Como é que a igreja, como é que você como cristão pode ajudar a preservar, a transformar, a trazer novas possibilidades de bondade, de esperança, de olhar para as necessidades da cidade com o coração de Cristo, com essa missão diaconal que nós temos como comunidade? Nós somos, gente, nós somos co-criadores do reino de Deus. Deus nos convida a cooperar com a nossa vida, com o nosso coração, com o nosso emprego, com a nossa comunidade, com o nosso dinheiro para o nosso bairro, com a nossa cidade, para o nosso país. Enfim, precisamos amar essa cidade. A cidade precisa ser refletida de uma forma diferente.
A cidade não consiste apenas de pessoas e problemas sociais, mas de uma intrincada concentração de valores, de cosmovisões, de culturas, de sonhos diferentes. E olhando sobre essa perspectiva, é possível a gente olhar para a cidade, para o nosso contexto, para o nosso bairro, não apenas como um conceito geográfico, mas como um conceito social de pessoas. As pessoas nas cidades, elas representam grupos étnicos, culturas diferentes. Nós temos uma cultura brasileira bonita, há tradições recebidas dos antepassados que nós precisamos preservar. E parte das tradições culturais bonitas do nosso país está refletida no carnaval, na música carnavalesca, naquilo que nós celebramos na cultura durante esses dias do carnaval. Os centros urbanos, nossas cidades, são complexas e muitas vezes resistentes a essa metodologia espiritualizada que as igrejas têm. E, portanto, o desafio não está simplesmente em nos afastarmos, em nos retirarmos da cidade, mas nós mergulharmos na cultura brasileira, no contexto onde está a nossa comunidade, compreendermos melhor as necessidades das pessoas, das famílias, da comunidade ao nosso redor. E buscar então com o know-how que nós temos na nossa comunidade, com os nossos dons, habilidades, com aquilo que nós fazemos dentro das nossas comunidades cristãs e na dependência do Espírito, amar a nossa cidade, nos inteirarmos com as necessidades da nossa cidade.